A paz, pastor Eliseu, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem com a senhora? Tudo bem, aqui eu prometi, né, que eu ia dar aí meu termo, outro, mais testemunho, mas espero que não seja longo, seja breve. Glória a Deus. Para não tomar muito tempo. Sobre o Fernando, por isso que eu preferi falar mais assim pelo WhatsApp do que por áudio, porque aí a gente se empolga muito com áudio, aí é muito comprido. Então, pastor, naquele dia, né, no dia 1º de março, né, o senhor se lembra, né? Sim. No dia 1º pro dia 2 de março, no dia 1º o Fernando passou mal, de novo, né, mas dessa vez foi muito mais pior, que ninguém, nem o médico mesmo, ninguém dava vida mais ao Fernando. Ninguém dava vida mais ele, porque pelo jeito que ele estava, uma coisa muito séria. Ele deu 4 convulsões assim, em cima da outra, entendeu? Aqui. Aí eu chamei o SAMU levou para Redenção. Aí não tinha UTI em Fortaleza, na HGF. Ele teve que ir para Quixadá, no domingo. A mãe dele chegou no domingo, né? Coitada, como uma louca, porque mãe é mãe, né? E então, ela veio de lá para cá como uma louca. Eu estava lá esperando por ela, mas também só saí de perto dele quando eu entreguei ele para ela, né? E então, levaram para UTI. Mas aí, tava botando aqueles fios nele e ele sem fogo, né? Pastor, esse homem vomitou tanto sangue. Eu não sei de onde foi que saiu tanto sangue. Pelo nariz e pela boca. Olha pra você. E então eu fiquei, a barriga dele assim, cresceu de repente, né? Então um rapaz que estava no quarto disse assim, ele não tava com a barriga assim não, mas tá crescendo demais. E eu com uma louca, o senhor viu o que eu liguei, né? Mas eu tava com uma louca gritando, eu tava gritando pelos doutores, pelas enfermeiras, eu tava com uma louca. E então, o doutor tava me vendo tão nervosa que ele disse assim, dona Maria, ele tá muito grave, mas é mais fácil a senhora morrer aqui e ele sair vivo, porque a senhora tá muito debilitada, muito nervosa, e a senhora é muito magrinha, a senhora não tem força, um mão desse, para virar ele de lado, para poder vomitar assim de lado, para não ir pro pulmão, né? Aí então eu disse, eu quero saber, doutor, negócio não quero saber se eu vou morrer ou não sei. Aí pegou, doutor muito gentil, pegou uma cadeira de plástico, botou eu assim, perto da porta do quarto, para mim não ver, né? Aí fechou a porta, ele as enfermeiras, para poder ligar um bocado de fio nele, porque senão eu não ia deixar, né? Aí eu fiquei chorando, aí eu só me veio logo, Deus só me disse assim, pastor Eliseu. E quando eu liguei naquela hora de madrugada, eu acho, né? De madrugada, não sei nem que hora era. Nessa hora aí, praticamente ele já tava morrendo, né, minha irmã? Tava vomitando muito sangue, né? Tava morrendo. E pastor, era como uma bica, não sabe? Pelo nariz e até sangue até da minha boca entrou. Praticamente uma hemorragia, né? Hemorragia, pois é. Aí quando ele provocou, né, que o sangue tomou de conta, aí me molhou todo de sangue, até no meu rosto também, que eu estava perto dele, né? E cada vez que ele ficava assim, eu dizia, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, Jesus, teu nome tem poder, eu ficava, né? Aí, e aquilo só me dizia o pastor Eliseu, pastor, mas tem uma coisa, ele ficou tão mal, que ninguém dizia que o Fernando ia viver dessa vez, sabe? E eu fiquei ainda mais assim ainda, quando a mãe dele pediu para me mandar o telefone dele, ela assim, dona Jé, por favor, mande o telefone dele, porque se por acaso ele voltar a viver, até ela perdeu a esperança. Eu disse assim, que é isso? Cadê sua fé? Eu disse, cadê sua fé, né? Aí tava muito nervoso, eu disse, que é isso? Não fica assim não, crie fé. Mas eu tava também doidinha. Aí eu peguei e liguei pro senhor, mas depois que o negócio passou tudo, que eu pedi oração, aí que eu me lembrei que a sua mulher tinha acabado de chegar de viagem, o senhor tava dormindo, e eu liguei logo chorando. Eu me lembro que a senhora ligou na madrugada, né, minha irmã? Era mais ou menos madrugada. Eu acho que era mais ou menos umas 4 da manhã, não era? Da manhã. Pastor, eu fiquei em pé na cama dele, sem me sentar, em pé, de 7h30 da noite, que o SAMU veio buscar ele aqui, até a hora que a mãe dele chegou. Não sei nem que hora a mãe dele chegou, se foi 8 horas, se foi 9 horas da manhã, de domingo, eu não sei. E eu em pé, pastor, as minhas pernas ficou, no chão engrossou minhas pernas, sabe? Sem querer, de inchada. E as muriçocas me mordendo, e eu em pé na cama segurando os soros, segurando aquelas coisas para ele não puxar. E eu gritando e chorando, e o doutor dizia, minha filha, calma, minha filha, é assim mesmo. E eu, que assim mesmo o quê, doutor, pelo amor de Deus, que assim mesmo o quê? A pessoa morrendo aqui, o senhor disse assim mesmo? Aí eu sei que
Eu liguei pro senhor, eu fiquei sentado na cadeira, aí aquilo me dizia. E tem a coisa, ele morrendo, e tudo cochichando, não sabe, as enfermeiras tudo cochichando, passando e cochichando. Eu digo, pronto, ele vai morrer mesmo, ele vai morrer. Pastor, eu vi o Fernando praticamente morto. É aquela coisa, minha irmã, os médicos, eles vão até onde eles podem, né? Eles vão... pois é. Eles fazem, vamos dizer, cirurgia, os procedimentos, eles vão até onde eles têm conhecimento. Agora, chega um momento em que parece que Deus coloca um ponto final. Ó, vocês não podem fazer mais nada, agora deixa comigo. Tá entendendo? Não é, pois então. Aí eu fiquei na cadeira, assim, perto da porta do quarto que ele fechou, do quarto que ele tava, né? No quarto do hospital, e marcando a pressão dele alta, subindo cada vez mais, e tudo doido, né? Fala, meu Deus, como é que a pressão pode subir desse jeito? Rapaz, e eu só vi eles falando lá dentro que eu queria entrar, mas não deixava, não. Não, se você entrar, você morre. Não, vai entrar, não. Aí eu digo, peraí, daí Deus botou o senhor. Aí eu liguei pro senhor naquela hora, desesperado. Aí depois eu nem lembrei que essa mulher tinha chegado naquele dia. Foi depois do caso, eu fui vergonha, sabe? Eu digo, meu Deus, acordar o pobre do pastor naquela hora, com a mulher dele, pra mim, e ainda mais ligar chorando, do jeito que eu tava desesperada. Mas é porque, pastor, é como eu te digo, o Fernando, eu tenho 2 filhos, mas pra mim o Fernando é outro filho que eu tenho, não sabe? Amém. Eu gosto muito dele, tem a coisa, eu gosto muito dele assim. Ele é muita pessoa assim, um coração muito grande, muito bom, sabe? Ele é muito bom de coração, o Fernando. É diferenciado, né, minha irmã? Sim, faz muito tempo que eu cuido do Fernando, vai fazer quase 7 anos, sabe? Aí então a pessoa se apega, querendo ou não, né? Aí, e meus filhos, fica tudo doido. Meus filhos mãe, pelo amor de Deus. E como é que tá? Ele já tá morando com a senhora de volta? Como é que é? Não, ele não tá ainda não, porque ele tá nos exames ainda na HGF, Fortaleza, né? Tá na mãe dele. Aí ele foi agora no dia 5. Ele foi. Já hoje falei com ele no vídeo, né? Ele foi no dia 5 de maio e vai agora em agosto, parece de novo. Aí só pode vir quando tiver mesmo 100%, assim, pelo menos 90%, né? Porque para vir assim, pastor, é muito distante daqui onde eu moro para Fortaleza, é uma distância muito grande, só não morre se Deus não quiser mesmo, sabe? Amém. Aí então ele tá lá, mas todo dia eu falo com ele, todo dia, sabe? Já hoje falei com ele no vídeo. Pois é, eu chamo ele aqui no programa de o Homem do Milagre, né? 2 vezes já que esse homem... Irmãos, ó, vocês que estão me assistindo aí, vocês não estão vendo a nossa irmã Maria de Jesus. Ela ligou pra cá por áudio, tá? Ela tá comigo aqui ao vivo. Ela tá contando aqui sobre o testemunho do irmão Fernando. Irmão Fernando foi pra UTI 2 vezes, né, minha irmã? Foi, mas dessa vez foi pior. Essa vez foi pior. E nessa segunda vez foi pior. O homem tava vomitando sangue. O homem praticamente tava com hemorragia. Olha só, pelo nariz e pela boca. A irmã Maria de Jesus ficou desesperada, pensando, não, né, esse homem vai morrer. A única saída que a irmã Maria de Jesus viu, meus amados irmãos, foi ligar pra mim. Parece que Deus colocou na cabeça dela, ó, liga pro homem de Deus. Liga pro profeta. Parece não, pastor, eu tenho certeza, não sabe que foi Deus. Foi Deus que deu aquela revelação na hora, né, minha irmã? Foi Graças a Deus. Sim, pastor, que eu não me lembrei de nada, nem de ninguém na hora, só foi na hora do coração, pastor Eliseu, quando botaram a minha cadeira pra me sentar lá fora, assim, perto do quarto dele, que eu vi aquela arrumação tudo cochichando, sabe? Aí eu chorando, aí chegava uma e dizia assim, calma, minha filha, a gente vai reanimar ele, eu digo, vai não, vamos, ele vai pra UTI em algum canto. Aí eu sei que botar pro Quixadá, muito longe também, muito longe, mas a mãe dele foi, né, com ele. Aí ele passou mais dias na UTI dessa vez, né? Passou mais dias. Mas eu disse a ele, Fernando, foi só de quem Deus me lembrou, foi do pastor Eliseu. E depois me deu foi vergonha, porque eu liguei os prantos, chorando de madrugada. Depois que eu me lembrei, caí na real. Mas naquele dia que a senhora me ligou de madrugada, tanto eu como a minha esposa, a gente vimos o desespero da senhora, tanto eu e a minha esposa, nós levantamos e fomos pro joelho. Eu não minto pra senhora. Nós fomos pro
Nesse dia tava tão frio, irmã Maria, tava tão frio que a minha esposa tava... Meu Deus. A minha esposa tava orando debaixo da coberta. A minha esposa... Desculpa ela por mim, pastor. A minha esposa tava orando debaixo da coberta e eu me ajoelhei na cama e eu falei, ô Senhor... Eu falei, ô Senhor, visita o irmão Fernando, meu pai. E aí Deus fez aí um milagre, né? Graças a Deus. Tá aí o homem de Deus. Fez um milagre. Testemunho maravilhoso é esse, né? É, muito grande, foi muito forte, pastor, foi tão forte. Só quem tava, pastor, eu filmei só um pouquinho logo quando ele chegou lá, né? Do jeito que ele foi, e eu não tenho coragem, eu isolei na minha galeria, que eu não tenho coragem nem de mostrar ninguém, de tão ruim que tava, sabe? Eu não tenho nem coragem de mostrar ninguém, eu isolei na minha galeria. Mas foi uma coisa tão forte, pastor, tão forte. Aí o médico ficou tudo alegre, né? Quando viu ele vomitando muito mesmo, assim, longe, um vomito longe, assim, com o nariz, parecia uma bica. Aí o médico, graças a Deus, porque se isso tem ficado dentro dele, ele ia morrer agora, infecção, ia morrer agora. É verdade. Rapaz, mas Deus é muito bom. Obrigado, pastor, viu? Que Deus te abençoe. Ele botou tudo pra fora, né, minha irmã? Botou tudo pra fora que tava do lado de dentro, né? Intoxicando ele, né? É porque eu digo assim, né? Porque as pessoas dizem assim, quando a pessoa ora muito, tá depositando também oração no céu, né, pastor? É verdade. E o Fernando gosta muito de orar, não sabe? O Fernando gosta muito de orar, ele é homem de oração, o Fernando. Glória a Deus. Aí, ele gosta demais desse pastor, ele diz assim, assim que ele chegou, né? Diz, eu tenho certeza que tu pediu oração ao pastor. Foi, eu pedi, foi. Eu quase derrubar o pastor da cama. De tanto eu gritei chorando. Não, mas pode ligar, minha irmã. Quando for assim, pode ligar, que a gente tá aqui pra orar. Eu sempre falo pra vocês, irmãos, vocês que me assistem aí, vocês que me ouvem, aqui no programa A Fé Vem Pelo Ouvir, eu falo, irmãos, quando tiver precisando, liguem, Pois mande mensagem. Quando eu puder, eu atendo os irmãos. Amém? Eu atendo. Pois é. Bom? Pois então, é. Irmã Maria, Deus abençoe a senhora, viu, pelo testemunho. Muito obrigado por ter cumprido, né, com a palavra. A irmã disse que ia voltar para testemunhar. É, porque eu tava esperando era coragem, assim, porque certa, também eu fiquei meio adoentada também, sabe? Eu fiquei meio adoentada também, sabe, pastor? Tô muito fraca. Aí eu disse, eu só vou falar com a voz bem normal mesmo. Amém, glória a Deus. E a senhora tá acompanhando, meu irmão, o programa todo dia, ou como é que é? De vez em quando? Uma vez por mês? Não, que é isso. Eu tava acompanhando ontem, Ontem acompanhei não, porque o telefone tava carregando, mas pastor, quase, olha, dificilmente eu falhar um dia, e toda a vida eu dou like, viu, toda a vida, agora eu já dei, toda a vida eu dou like, toda a vida, viu? Graças a Deus. Aí, pastor, pois diz essa mulher também que é obrigado, que só Deus para recompensar também a ela, viu, que Deus abençoe vocês, os filhos de vocês. Viu? Amém, em nome de Jesus. E todos que assistem o seu programa, que crê em Deus e crê nesse homem de Deus, gente, que tem uma coisa. Não é de fachada, não é de brincadeira, não, viu? Pastor, existe mesmo Deus na vida dele. Glória Pode ter certeza. Amém, minha irmã. Isso é a nossa fé, né? A gente ora, a gente busca e Deus ele ouve a nossa oração, né? Isso sim, porque se não fosse verdadeiro, jamais Deus, as pessoas dizem assim, Deus escuta todo mundo. Sim, ele escuta todo mundo, mas quem vive nos pés dele, ele escuta mais rápido. Agora, irmãos, presta atenção numa coisa. A irmã Maria tá falando aqui sobre algo muito interessante. Ela falou, não, existe Deus na vida do pastor, tal. Só que eu quero explicar pra vocês uma coisa. Deus tá na vida de vocês também. Ele tá na vida de vocês. Só que vocês têm que crer. Como é que se fala a palavra, meu pai? A solução é a gente crer, a gente acreditar. Se você não crê, não acontece. Você tem que crer. É você orar, você orar e confiar. Colocar na mão de Deus e confiar que Ele faz. Deus, Ele faz. Isso. Pastor, me permite dizer só um pouquinho, desligo já. Olha, na primeira vez, eu disse assim, verdadeiramente, o pastor Eliseu, se ele vive o que ele prega, se ele prega o que ele vive, então o Fernando não vai morrer, não. Glória a Deus. A oração dele eu creio. Ela fez prova com Deus, viu? Eu fiz, daquela vez eu fiz, a primeira vez eu fiz, eu não vou mentir, eu fiz sim. Eu disse, ele vive o que ele prega, se ele prega o que ele vive, Deus vai levantar o Fernando. Glória a Deus. Para a honra e a glória do Senhor. E Deus cumpriu, cumpriu. Porque ele vê que você é homem de fé mesmo. Pois é, pastor.
Eu disse isso porque às vezes, né, as pessoas não mandam a pessoa fazer prova, né? Então, eu fiz foi com Deus, não. Eu fiz foi com a sua fé. E Deus honrou. Graças a Deus. Eu disse, eu vejo ele um homem de Deus. Amém. Irmã Maria, certo, pastor, pois... Deus abençoe, Oi. Viu? Muito obrigado pelo testemunho. Amém. Irmã, eu vou ter que desligar porque agora já são 10h20. Eu vou entrar na palavra. Fica firme aí, tá? Tá bom, pastor. Deus abençoe, muito obrigado, viu? Que Deus continue te abençoando, a senhora e o nosso irmão Fernando também. Ele tá aqui, ele acabou de mandar uma mensagem aqui, ele mandou: bom dia, pastor, tô aqui assistindo o programa. Irmão Fernando, o homem do milagre, recebe a benção aí, meu amado. Em nome de Jesus, e não deixa a gente na mão, não. Vamos junto pra glória, vamos junto, tá? Nem antes, nem depois. É todo mundo junto. Tá bom. Deus abençoe. Tá bom, pastor. Amém. Deus abençoe também.